Existem diversos métodos para estimar a DAP, a disposição a pagar, sendo que podemos agrupá-los em três principais famílias: a dos métodos de preferência declarada, preferência revelada e os métodos de transferência de benefícios. A escolha por um ou por outro método depende da natureza do efeito sendo considerado, da disponibilidade e qualidade dos dados e do recurso humano disponível, assim como o recurso financeiro e o tempo que se dispõe, pois algumas técnicas envolvem um considerável esforço. Vamos falar sobre a DAP, disposição a pagar, estimada pelo método de preferências declaradas. Trata-se da família preferencial de métodos, uma vez que nela os beneficiários ou afetados pelo projeto efetivamente declaram a sua disposição a pagar. Uma vez que não há mercado pré-estabelecido para o bem ou serviço sendo valorado, simulações devem ser realizadas nas quais os indivíduos atestam a sua DAP, contingentes a uma situação especificada em questionários, situação que representa o mercado sendo abordado. O método de valoração contingente objetiva explicitar as preferências individuais em termos monetários para mudanças na quantidade ou na qualidade de bens ou serviços. Aplicam-se questionários diretamente com a população beneficiada ou afetada em uma amostra que tenha validade estatística e que controle por características demográficas e socioeconômicas. Os questionários utilizados devem considerar as atitudes e comportamentos, devem apresentar claramente o cenário contingente, ou seja, a descrição do bem e como ele será afetado, e iniciar com um preço baixo e ir aumentando até o ponto de rejeição. Depois de coletar os dados, utilizam-se de técnicas econométricas para chegar às medidas de bem-estar que representam o benefício marginal almejado. O método de modelagem de escolhas é outro da família de preferências declaradas, ou seja, também utiliza de questionários aplicados diretamente à população. O questionário de modelagem de escolha, no entanto, utiliza de várias alternativas para simular as preferências, variando os valores, as características e os níveis de oferta dos bens ou dos serviços. Com base na escolha entre as várias alternativas que vão sendo sistematicamente apresentadas aos entrevistados, é possível ranquear as alternativas preferidas e, em estando elas atreladas a um valor, né, se identifica o benefício marginal almejado. Bem, uma segunda família de métodos faz uso de preferências reveladas e não declaradas. Ou seja, na ausência de estimativas de DAP obtidas diretamente junto à população beneficiada ou afetada, pode-se recorrer a diversas leituras do comportamento da população, que acaba por revelar a valoração subjacente do bem ou do serviço sendo ofertado. Essa forma de valoração é utilizada para se obter uma proxy da verdadeira DAP, ou seja, uma aproximação da disposição a pagar, que só é conhecida de fato pelas preferências declaradas. Os métodos de preferência revelada são também chamados de mercados substitutos, ou ainda em inglês de surrogate prices. São diversos os métodos de captura das preferências reveladas, que nos permitem obter as proxies da disposição a pagar. Veremos alguns deles. Autoprovisão ou autoabastecimento é um método que lê quando indivíduos incorrem custos privados para ter acesso ao serviço que não é ofertado de forma adequada, mesmo que essa autoprovisão não ocorra na mesma quantidade ou na mesma qualidade. Um exemplo é o abastecimento de água por carros-pipa, quando não há regularidade no suprimento de água pela rede geral, ou mesmo o custo da instalação e operação de fossas sépticas, onde não há rede coletora de esgotos. Outro método é o de custo evitado. O custo evitado é a diferença entre os custos normalmente incorridos pelo usuário, na ausência e na presença de um determinado bem ou serviço. Um exemplo são os custos operacionais de veículos em estrada não pavimentada, que são mais altos do que seriam em uma estrada pavimentada.
Outro exemplo ainda são os gastos com saúde na presença de um dado nível de poluição atmosférica. No setor de energia, também podemos exemplificar o uso de combustíveis alternativos, gás natural versus carvão, ou ainda de tecnologias de geração alternativas, fontes renováveis versus combustíveis fósseis. Ainda um outro método de comportamento revelado é o de comportamento defensivo, quando indivíduos incorrem em custos privados para se isolar ou para evitar uma determinada externalidade negativa. Um exemplo sendo a instalação de janelas de vidro duplo contra ruído. Um outro método ainda é o método de preços hedônicos. Esse método se revela quando se isola o valor implícito de uma característica do bem sendo avaliado, e essa característica nos revela o valor subjacente de algum atributo daquele bem. Um exemplo sendo imóveis em áreas poluídas, que têm um valor menor do que um imóvel de características similares em áreas sem poluição. Ou ainda salários com diferentes graus de exposição a um risco físico, que tendem a ser claramente mais altos quanto maior é o risco que se expõe. Essa valoração por preços hedônicos é muito utilizada para as externalidades ambientais, mas requer dados confiáveis e tratamento estatístico. Por fim, um outro método de comportamento de preferências reveladas é o de custo de viagem, quando se estima a disposição a pagar de algum recurso natural, de forma mínima, pelo valor dispendido, monetário e de tempo, por aqueles que acessam o tal recurso. A exemplo da pesca esportiva nos rios do Pantanal, por exemplo. Bem, uma terceira família de métodos para estimativa da disposição a pagar é a de transferência de benefícios. Trata-se da utilização de DAPs obtidas em outras circunstâncias, porém ajustadas ao contexto desejado, ao contexto sendo analisado. Para se fazer essa transferência de benefício, os valores encontrados nas fontes de referência, preferencialmente em diversas delas, para reduzir o viés geográfico e socioeconômico, são usados como proxies para os valores no estudo sendo conduzido. Mas atenção, o método não trata da cópia indiscriminada de valores, mas sim do ajuste dos valores mediante algumas considerações. Idealmente, 3 condições devem ser atendidas para uma transferência de benefícios correta. A primeira delas é que o bem ou serviço avaliado no local de estudo e no local de referência devem ser idênticos ou realizarem funções indistintas. As populações afetadas em ambos os locais devem também compartilhar características socioeconômicas e de contexto político similares. E, por fim, a atribuição dos direitos de propriedades em ambos os locais deve também conduzir às mesmas medidas de bem-estar. Uma vez que é difícil atender a esses 3 critérios, ajustes em relação à comparabilidade dos casos, à similaridade dos serviços, as diferenças de renda e outras características devem ser realizadas. Especial atenção deve ser dada para o escopo, para a escala geográfica e para a substituibilidade do bem ou serviço. Reforça-se que o uso de meta-análises, ou seja, a combinação de resultados de vários estudos semelhantes, é preferível à aplicação direta de valores únicos de um único estudo. A transferência de benefícios é bem aceita por traduzir, de certa forma, valores intrínsecos aos valores ambientais que mensura. Uma vez que muitas ACBs foram realizadas nos Estados Unidos, no Reino Unido e em diversos outros países, como, por exemplo, o Chile, esses países, se tornam fontes interessantes de pesquisa para o método de transferência de benefícios.